Capítulo 17. Como utilizar o seu palácio. Em 1909, quando Carl Jung tinha 34 anos de idade, ele fez uma viagem aos Estados Unidos com seu mentor, o pai da psiquiatria moderna, Sigmund Freud. Durante um período de 7 semanas, eles ficaram na companhia um do outro e passaram a ter o hábito de conversar sobre os seus sonhos. Um dos sonhos que contou a Freud, Jung estava no andar superior de uma casa de 2 andares, que, embora ele não conhecesse, sabia ser sua. Esse andar da casa consistia num salão decorado em estilo rococó, com as paredes cobertas com vários quadros antigos e valiosos. O ambiente estava bem de acordo com o gosto pessoal de Jung e lhe agradava a ideia de que a casa lhe pertencesse. Contudo, de repente ele percebeu que não sabia como era o andar inferior. Jung desceu as escadas e descobriu que o térreo era muito mais antigo do que o andar superior. O chão era de tijolos vermelhos, o lugar todo era sombrio e melancólico, a mobília, medieval. Ele teve a impressão de que essa parte da casa deveria pertencer ao século XV ou XVI. À medida que percorria os cômodos, Jung se convencia cada vez mais de que precisava explorar toda a casa. Ele chegou a uma pesada porta que se abria para uma escada de pedra em direção ao porão. Jung desceu as escadas e se deparou com um lindo cômodo cortinado de aparência muito antiga. Quando examinou as paredes, concluiu que o cômodo datava da época do Império Romano. Empolgado, olhou o chão mais de perto e viu que era composto de lajes de pedra. Uma delas tinha um anel de metal que erguia um alçapão ao ser puxado, revelando degraus de pedra muito estreitos, mergulhando na escuridão. Novamente Jung desceu e desta vez encontrou uma gruta de teto baixo, esculpida no leito de rochas sob a casa. O chão estava empoeirado, coberto de ossadas e cacos de cerâmica, como se fossem resquícios de uma cultura primitiva. Ele encontrou 2 crânios, muito antigos e parcialmente decompostos. Nesse ponto acordou. Ao ouvir o sonho, Freud se fixou nos crânios, suspeitando de que representassem um desejo oculto de morte. De brincadeira, Jung aventurou-se a dizer que talvez cultivasse um antagonismo inconsciente com relação à esposa e à cunhada, mas não acreditava nisso de verdade. Ele achava, isto sim, que a casa do sonho representava a psique. O salão do andar superior era sua consciência com relação ao momento presente, os negócios do dia a dia, relacionados à sobrevivência e subsistência do mundo moderno. No entanto, abaixo do limiar da consciência havia vestígios da herança histórica da humanidade, atitudes, interesses e ideias desenvolvidas nos séculos anteriores. O térreo significava o nível inicial da sua inconsciência, que, no sonho, ele decidiu explorar pela primeira vez. Mas, quanto mais ele descia, mais escuro e desconhecido o ambiente se tornava. Quando chegou à gruta, descobriu remanescentes da humanidade primitiva dentro de si mesmo, um mundo que a luz da consciência dificilmente atingia ou iluminava. Essa área, sentia ele, fazia fronteira com a alma animal. As cavernas, nos tempos pré-históricos, eram muitas vezes habitadas por animais antes que o homem se apossasse delas. Posteriormente, Jung veria nessa caverna, e nos seus restos fósseis, um substrato comum a toda a humanidade, a nossa herança ancestral mais remota, que ele chamou de inconsciente coletivo. O sonho inteiro proporcionou um modelo da mente humana que se revelou muito útil para gerações de analistas junguianos. Embora tenha aflorado espontaneamente, parecia ter aplicação universal. Explorações desse tipo de casa interior, feitas com base numa técnica junguiana conhecida como imaginação ativa, muitas vezes ajudam pacientes a ter novos insights sobre si mesmos. A imaginação ativa tem muito em comum com as técnicas espirituais de meditação e pathworking, meditação orientada. Ela consiste em entrar num mundo imaginário, os ocultistas diriam astral, e então observar e interagir com o que quer que se descubra ali. Às vezes se descobrem entidades prontas para debater com os indivíduos envolvidos. Os analistas, em geral, consideram essas entidades aspectos personificados da mente do paciente.
Alguns aceitam as implicações do inconsciente coletivo de Jung e reconhecem que pelo menos algumas dessas entidades são objetivas, mas continuam a explicá-las em termos psicológicos. Em comparação, uma porcentagem considerável de ocultistas acredita que essas entidades sejam espíritos. Nenhuma dessas ideias está totalmente correta. As entidades que encontramos em sonhos, na imaginação ativa, na meditação ou no pathworking são, todas elas, sem exceção, formas-pensamento. Algumas delas, como acreditam os psicólogos, são aspectos personificados da psique pessoal, fantoches astrais criados pela mente inconsciente como veículo de autoexpressão. Algumas delas, que Jung chamou de arquétipos, parecem ser as mesmas criaturas que os povos antigos consideravam deuses, uma constatação a que o próprio Jung chegou. Algumas delas, como postulam os ocultistas, são manifestações de espíritos. Todas elas você pode encontrar no seu palácio da memória. Antes de utilizá-lo, convém examinar a sua natureza essencial. Assim como o mundo à sua volta não é o que parece, você também é bem diferente do que aparenta ser. Seja qual for o nosso ponto de vista filosófico ou crença religiosa, muitos de nós, quiçá todos, nos identificamos com o corpo como a nossa realidade suprema. Nós somos capazes de ver, ouvir, sentir, cheirar e sentir o gosto do corpo, e dói quando alguém derruba um objeto pesado no nosso pé. Existe uma mente ligada ao corpo, mas ela não pode ser tocada, sentida, pesada ou medida. Zero corpo parece ser o elemento principal, por assim dizer. Não seríamos os mesmos sem ele, e tememos o seu desaparecimento quando morremos. No entanto, essa pedra de toque da identidade pessoal é uma ilusão impermanente. Se você examinasse o seu corpo com um microscópio, descobriria que está perdendo as células da sua pele o tempo todo. Ao longo do dia, no nível microscópico você está em meio a uma constante nevasca. É perturbador saber que o pó doméstico é composto, em sua maior parte, por pele humana, e uma mistura variada de criaturas microscópicas que se alimentam dela. A sua pele não é a única coisa que você está trocando. O seu fígado é totalmente substituído a cada 6 meses. Os demais órgãos vitais se renovam num ritmo mais lento, mas isso nunca deixa de acontecer. Até os ossos, que parecem tão permanentes, estão em estado de fluxo. Daqui a 7 anos, não existirá uma única molécula no seu corpo que não terá sido substituída. No nível atômico, você está em constante estado de intercâmbio com o ambiente, deixando um átomo aqui e pegando outro ali, num processo contínuo. Isso significa que os olhos que você estava usando no início deste parágrafo já não são os mesmos que está usando agora. Malgrado todo esse malabarismo dos átomos, alguma coisa mantém o padrão. Você pode viver em constante estado de mudança, mas eu ainda reconhecerei você como meu velho amigo quando nos encontrarmos na semana que vem. Eliminando a hipótese de acidentes, eu até reconhecerei você daqui a 7 anos, mesmo que nenhuma célula do seu corpo ainda seja a mesma. Alguma coisa, algo imaterial, consegue manter no formato correto todo o rodopiante intercâmbio de átomos. Não importa como você queira chamá-la, mente, alma, espírito, essa coisa imaterial é o seu eu essencial. É esse o essencial que o Palácio da Memória permite que você explore. No entanto, a menos que você seja muito mais iluminado do que eu, o mais provável é que o seu eu essencial esteja encoberto sob anos de detritos mentais acumulados, esperanças, medos, aspirações e padrões egóicos que podem, e serão, representados por símbolos, às vezes personificados, dentro do seu palácio da memória. Por isso, é uma boa ideia fazer uma boa faxina antes de entrar lá. Uma das melhores maneiras de fazer isso, que, coincidentemente, também utiliza formas de pensamento, é um exercício muito simples que eu faço frequentemente nos meus workshops. Os seus resultados são proporcionais à energia investida, mas ele tem uma pequena desvantagem: você precisa de um amigo para ajudá-lo. Eis a seguir como ele funciona. Pense num cômodo da sua própria casa que você gostaria de limpar. Você deve escolher um cômodo de verdade, de preferência, que seja muito utilizado.
Se tiver se mudado pouco tempo atrás para essa casa, você pode pensar num cômodo da casa em que morava antes. Você também pode pensar no seu escritório ou local de trabalho, se passa mais tempo ali do que em casa. Explique ao seu amigo que você vai limpar esse cômodo mentalmente e que precisará da ajuda dele. Decida quais equipamentos você vai usar nessa faxina. Você pode escolher o que quiser: balde, vassoura, detergente, sabão, escadas, etc. Diga ao seu amigo o que pretende usar. Depois, na sua imaginação, comece a faxina. Descreva-lhe em voz alta, com detalhes, exatamente o que está fazendo enquanto limpa. A tarefa do seu amigo é ouvir e incentivá-lo no processo, fazendo perguntas que o estimulem a visualizar o cômodo com o maior número de detalhes e com a maior nitidez possíveis. Digamos que esteja limpando o lustre do teto. O seu amigo deve pedir que você descreva a peça e os equipamentos que está usando para limpá-lo. Se disser que está limpando um livro, ele pode perguntar o nome do livro, a cor da capa ou a ilustração que decora a capa. Faça a faxina na sequência a seguir. Comece com o teto, depois passe para as paredes. Quando chegar nos quadros, nas prateleiras de livros e nos outros móveis do cômodo, limpe-os e tire-os do lugar para poder limpar atrás deles. Se necessário, coloque toda a mobília no centro do cômodo. Limpe o conteúdo dos armários ou estantes de livros, item por item. Tente visualizar cada um deles nitidamente à medida que faz isso. Leve quanto tempo for necessário. Enquanto limpa, decida quais objetos você vai manter e quais jogará fora. Tire imediatamente do cômodo aqueles que decidiu descartar. Os objetos pequenos devem ser colocados numa caixa de papelão, grande o suficiente para que possam ser arrumados numa pilha. Limpe o tapete, depois deixe-o enrolado num lado do cômodo e limpe o chão. Quando terminar, examine outra vez se ainda resta alguma coisa que queira jogar fora. Saia ao ar livre e queime numa fogueira todos os objetos que não quer mais, ou leve-os até um lago imaginário e jogue-os ali. Os resultados desse exercício são absolutamente surpreendentes e geralmente percebidos no mesmo instante, como uma sensação de alívio. Um interessante efeito colateral é o fato de algumas pessoas começarem a ter sonhos muito vividos uma ou duas noites depois. Se você gostar do processo, e muitas pessoas gostam, pode repeti-lo, pois não precisa ter receio de efeitos negativos. No entanto, depois de concluir o exercício pelo menos uma vez, você pode passar a utilizar o seu palácio da memória. Nessa etapa, convém alertá-lo sobre uma experiência particular e um tanto peculiar que às vezes acontece ao utilizarmos um palácio da memória, e também estruturas semelhantes, como o castelo interior. Estou falando da experiência de nos vermos preenchidos por uma luz branca e brilhante. Embora essa luz não seja a que estamos acostumados no mundo físico, ela é evidente e inconfundível, uma inundação de luz no seu espaço interior. A sensação é tão marcante, e muitas vezes tão inesperada, que algumas pessoas podem entrar em pânico, ou pelo menos era isso que costumava acontecer no meu caso. Você precisa saber, antes de começar a trabalhar com o Palácio da Memória, que a experiência da luz interior, se acontecer, não causa nenhum mal. Ela é, no máximo, uma indicação de progresso e, como tal, não deve ser encarada com resistência. Se acontecer a você, relaxe e aproveite. O primeiro passo para utilizar o seu Palácio da Memória é simplesmente explorá-lo. Quando seguiu o roteiro com instruções sobre como percorrê-lo, você percebeu que foi orientado a ignorar muitas portas mencionadas. Agora é hora de parar de ignorá-las. Você pode ficar à vontade para abrir qualquer porta que quiser. Na verdade, eu insisto para que procure cuidadosamente portas que não foram mencionadas. Existe, por exemplo, uma porta secreta, camuflada nos painéis de madeira do saguão de entrada. Ela está à esquerda de quem entra, logo após a porta de entrada. E pode haver muitas outras portas e passagens secretas pelo palácio. Apesar da faxina mental preliminar, você quase certamente descobrirá áreas do seu Palácio da Memória que estarão sujas,
tetos e paredes cobertas de teias de aranha, entulho no chão, etc. Quando encontrar lugares assim, é importante que os limpe. Faça exatamente o que fez no exercício preliminar, usando qualquer equipamento de que precise e levando todo o lixo para um depósito. Se você não fizer mais nada no seu palácio da memória, saiba que uma faxina regular trará enormes benefícios em termos de bem-estar e estado emocional. Além da sujeira e dos detritos, é provável que você encontre áreas do seu palácio da memória em que o ar esteja viciado e cheirando a mofo. Eliminar esse ar viciado é tão importante quanto eliminar o lixo. Abra portas e janelas, e se nada mais adiantar, traga um ventilador de pé para ventilar o ambiente. O ar viciado parece estar associado a pensamentos negativos. A eliminação do ar viciado do seu palácio traz o interessante resultado de fazê-lo encarar a vida com mais otimismo. Embora os palácios da memória sejam exclusivos das pessoas que os construíram, eles costumam ter características em comum. Não será surpresa, por exemplo, se você encontrar um templo ou capela em algum lugar, durante as suas explorações. Essa é, na verdade, uma das mais importantes áreas do palácio para as pessoas interessadas na sua evolução espiritual, pois ela representa o seu ponto de contato com o divino ou com o seu eu superior. O templo interior pode ser usado de várias maneiras diferentes. A mais simples e óbvia é a prece, que pode ser feita em voz alta ou deixada por escrito no altar, em forma de pedido. Só tenha cautela com o que pedir. O Palácio da Memória é verdadeiramente uma estrutura mágica com a peculiar tendência de gerar resultados concretos. Portanto, tenha cuidado com as palavras que usar no seu pedido, para ter certeza de que é isso exatamente o que quer e, mais importante ainda, considere as consequências desse pedido. A prática mágica está repleta de histórias de horror nesse sentido e, embora algumas delas não passem de lendas urbanas, é melhor tomar cuidado. Não é, por exemplo, uma boa ideia pedir fama se você preza a sua privacidade, e muitos outros pedidos aparentemente inocentes podem se revelar verdadeiras bombas relógio. O conselho dado aos aspirantes que buscam conhecer os grandes mistérios era: conhece a ti mesmo. Também é bom ter cautela quando pedir algo. Se você tem dificuldade para encontrar as palavras exatas, uma boa precaução é fazer as suas preces de maneira condicional. Sempre acrescente a frase "se for pelo bem maior de todos", para evitar problemas inesperados. Uma aplicação muito mais segura, e em vários sentidos até mais benéfica, do seu templo interior é o sacrifício. Você pode usar o altar para sacrificar as suas atitudes, emoções, desejos e mágoas negativas, qualquer coisa, na verdade, que a seu ver pode estar impedindo o seu progresso espiritual. Se você imaginar que está colocando sobre o altar um determinado aspecto da sua personalidade, ele poderá desaparecer imediatamente. Não se surpreenda se o próprio altar se transformar numa lata de lixo, ou até numa caçamba de entulho, se você tiver muito que sacrificar. Tudo vai desaparecer do mesmo jeito e, depois de um tempo, quando você tiver menos a eliminar, o altar voltará a ser um altar. Calabouços são lugares muito comuns nos palácios da memória. Você deve se lembrar, do último capítulo, que o personagem Hannibal Lecter usava um calabouço do seu palácio para aprisionar lembranças amargas, preservando assim o que restava da sua sanidade. Não posso dizer que eu recomende essa prática aos leitores, que não são nem fictícios nem psicopatas. Lembranças aprisionadas podem, mais cedo ou mais tarde, acabar criando problema. De qualquer modo, é melhor concentrar a sua atenção na liberação e cura daqueles aspectos do seu ser que ficaram presos nessas regiões sombrias. Mas essa área costuma ser tão traiçoeira que é melhor não pensar em calabouços enquanto não tiver experiência suficiente no uso do seu palácio da memória e, de preferência, até que tenha encontrado o seu guia interior. Segundo a tradição esotérica, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Mas o que não se costuma levar muito em conta é o fato de que o mestre pode não ser uma pessoa encarnada. Enquanto conversava sobre gurus, Carl Jung perguntou a um amigo de Mahatma Gandhi se ele estava preparado para revelar algo sobre o seu próprio guru. O homem, um sábio ancião indiano,
disse que era discípulo de Shankaracharya, o comentarista védico que tinha falecido séculos antes. Quando Jung fez a pergunta óbvia, o homem confirmou que seu guru era o espírito de Shankaracharya. O seu guia interior pode ser o seu eu superior, um personagem histórico como o guru do amigo de Gandhi, outro tipo de espírito ou um arquétipo, isto é, uma forma divina. Esse guia interior, quando necessário, usa o seu palácio da memória como veículo de comunicação. É muito importante perceber que você não deve tentar visualizar qualquer guia interior em particular. Criar um veículo astral apropriado para um determinado espírito é uma técnica de magia válida, mas trata-se de uma forma avançada de prática, vista mais como uma evocação, e não deve ser usada no contexto do palácio da memória, ou pelo menos até você ser versado em artes esotéricas. O melhor é que você continue a explorar o seu palácio, seguro de que a tradição está correta ao afirmar que o seu guia vai aparecer quando você estiver pronto. Paradoxalmente, a falta de expectativas tende a acelerar o contato. Outro aspecto comum do Palácio da Memória é o Jardim dos Prazeres, uma área de repouso e relaxamento, muitas vezes com água corrente, onde você pode se revitalizar e recuperar as forças. Esta não pretende ser uma lista definitiva do que você pode esperar encontrar no seu palácio. A maioria deles contém uma capela, um calabouço, um jardim dos prazeres e, possivelmente, um guia interior. Mas eles também podem conter muito mais, e tudo ou quase tudo será exclusivo da estrutura que você construiu. As primeiras explorações do meu Palácio da Memória, por exemplo, levaram-me a descobrir uma pequena clínica dirigida por 2 médicos gregos irascíveis, cujos conselhos sobre questões de saúde provaram ser muito confiáveis. As excursões ao seu palácio lhe proporcionarão informações sobre outras maneiras de explorá-lo. Isso acontece principalmente depois que você já encontrou o seu guia interior. Enquanto está esperando por orientação, melhor será que você preencha o seu jardim dos prazeres com lembranças de acontecimentos e pessoas agradáveis que, de outra maneira, poderia esquecer. Isso, no mínimo, o preparará para o território proibido ao qual Dolores vai levar você, no capítulo seguinte.